Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de histórias. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dave Shaw e o Dion Dreyer. Como sempre, antes de começar, eu tenho que pedir para você se inscrever no canal, que me ajuda bastante, e eu tenho que começar a pedir no início do vídeo. Eu também tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que vai ficar assustador. A gente vai falar sobre mergulho em cavernas profundas, resgate de corpos, decomposição, falta de oxigênio e mudanças de pressão. David John Shaw, mais conhecido como Dave, nasceu no dia 20 de julho de 1954, no Canadá. Ele era marido, pai de 2 filhos, um cara muito ambicioso, muito inteligente. Ele adorava testar os seus limites. Por isso, ele se tornou piloto de aviões e mergulhador de águas profundas. Ele queria ir o mais alto possível e depois ele queria ir o mais fundo possível. No ano de 2004, aos 50 anos de idade, Dave decidiu que quebraria um recorde mundial de mergulho em águas profundas. Ele foi com alguns amigos, é claro, esse não é o tipo de coisa que você faz sozinho. Envolve muito equipamento, muitos procedimentos de segurança e muita paciência. Então ele juntou um grupo de amigos e decidiu que mergulharia nas cavernas de Bowman's Gate ou Bushman's Hole, na África do Sul. Uma caverna de 283 metros de profundidade. Levaria mais ou menos 15 minutos para ele chegar ao fundo, se ele aguentasse chegar aos 280 metros de profundidade. E essa seria a parte fácil, porque depois o retorno é realmente a parte perigosa. Ele precisaria de 12 horas para subir de volta. Por quê? Pressão. Pressão atmosférica, pressão debaixo d'água. A pressão lá embaixo é muito alta. O nosso corpo precisa de tempo para ir se acostumando ou despressurizando aos poucos. Ou seja, ele sobe 10 metros, fica ali mais ou menos 1 hora, aí sobe mais uns 30 metros, fica ali mais ou menos 1 hora, e assim vai até chegar à superfície. Pelo que eu entendi, se você simplesmente sobe sem regular a pressão do seu corpo, sem se acostumar à pressão ao seu redor, bolhas de ar podem se formar no seu sangue e viajar para diferentes partes do seu corpo, podendo gerar danos no cérebro, no coração ou nos ouvidos. O dano menos sério é o dos ouvidos, que gera labirintite ou perda de audição. O mesmo que pode acontecer quando a gente voa de avião, voa muito alto, sabe? Algumas pessoas têm dano no ouvido, dano no tímpano por causa disso. Então, como eu disse, exige um time de várias pessoas e muita paciência. Dave dizia que a parte de subir era o seu método de meditação favorito, porque durante 1 hora, tudo que você podia fazer era ficar lá em silêncio, debaixo d'água, na escuridão total. E isso pra ele era tranquilizante. Ótimo. Lá foi o Dave, dia 28 de outubro de 2004. Ele quebrou vários recordes nesse dia, vários recordes mundiais, e chegou a 270 metros de profundidade. Ele chegou a mais ou menos 270 metros. Depois de 12 horas e meia de trabalho, Dave retornou em segurança. Ele conseguiu. Ele sobreviveu sem nenhum dano ao seu corpo, assim, totalmente saúde perfeita. A primeira coisa que o Dave disse quando tirou a máscara e se recuperou foi: tem um corpo lá embaixo. Uma pessoa morta no fundo da caverna, o que é uma coisa relativamente comum nessas cavernas super profundas. Muita gente morre em mergulhos em águas profundas. A 270 metros de profundidade tinha o corpo de um mergulhador. Naquela noite, o Dave não descansou. Ele decidiu que descobriria quem era esse homem e encontraria um jeito de resgatar o corpo. Bom, o corpo pertencia a Dion Dreyer. Ele faleceu enquanto ajudava outras pessoas em um mergulho no ano de 1994. Ele estava a 50 metros de profundidade quando faleceu, mas a sua equipe não foi capaz de trazê-lo de volta, infelizmente. E durante esses 10 anos dentro d'água, o corpo foi lentamente afundando, o que torna cada vez mais difícil o seu resgate. Você vê, em 10 anos foi de 50 metros de profundidade para 270 metros de profundidade.
Mas o Dave estava decidido a tirá-lo de lá. Claro, ele também precisava pedir permissão para a família do Dion para mover o seu corpo, né? Mexer no corpo de outra pessoa, e também precisaria do equipamento adequado. Porque você não pode simplesmente puxar um corpo água acima, né? Ele tá lá há 10 anos, ele pode já ter se decomposto. Então, você dá um puxão no corpo dele, ele se despedaça, capaz de ir ossos para todo lado. A gente não sabe qual é o estado do corpo também. Eles decidiram que ele deveria ser embrulhado em um saco plástico e preso a uma corda, e lentamente ele seria puxado para cima por mais de um mergulhador. Não podia ser só o Dave lá embaixo com o corpo, né, a 270 metros de profundidade. Outras 8 ou 9 pessoas deveriam esperar por ele em diferentes profundidades. Tudo tinha que ser feito com extremo cuidado, era uma missão bem perigosa. Talvez alguns até considerariam essa uma missão suicida. Uma coisa que se ouve muito em histórias de mergulhadores aqui: você é mais importante aqui. Nunca seja um herói. Nunca decida, eu vou ajudar outra pessoa, quando você sabe que você não tem chances de sobreviver lá embaixo durante muito tempo. É muito fácil algo dar errado a 200 metros de profundidade embaixo d'água, né? As pessoas que iam ajudar, elas também iam carregar tanques de oxigênio uns pros outros. Tudo basicamente funcionaria em uma fila da superfície até os 270 metros de profundidade. O Dave tá lá embaixo, né? O último ponto é onde ele já provou que consegue chegar com saúde, então ele vai até lá embaixo. Ele vai embrulhar o corpo, vai amarrar, e aí ele vai subir um pouquinho o suficiente para começar a se despressurizar. Ele vai esperar uma hora, vai subir mais um pouquinho, e aí ele vai encontrar um parceiro a 230 metros de profundidade. Esse parceiro vai entregar um tanque de oxigênio pro Dave e vai pegar o corpo do Dion. E aí vai subir mais uns 30 metros sozinho. E aí vai subir mais uns 30 metros, onde vai encontrar o próximo mergulhador, que vai pegar o corpo e levar também mais uns 30 metros. E por aí vai até todo mundo chegar à superfície. Na verdade, isso nunca tinha sido feito antes. Foi a primeira vez que um time realmente ia tentar fazer isso a esse nível de profundidade. Já tinha sido feito a 50 metros, por aí mas a 270 metros não era considerado extremamente perigoso, como eu disse. Nenhum time profissional tentaria isso. Nenhum time de resgate profissional faria isso. Mesmo assim, o Dave estava confiante de que eles iam conseguir, então eles foram. Ele voltou pra casa, voltou pro Canadá por um tempo. Ele esperou pela resposta da família do Dion, é claro, mas ele estava muito confiante de que queria fazer isso. Alguns meses depois, a família respondeu e deu permissão. Eles podiam recuperar aquele corpo. Em janeiro de 2005, a missão começou. Ele convidou o seu amigo e parceiro de mergulho, Don Shirley, e toda uma equipe de filmagem para fazer um documentário. Era a primeira vez, como eu disse, que um grupo tentava resgatar um corpo a tamanha profundidade, então aquilo precisava ser registrado, e que maneira melhor de mostrar uma coisa um ato tão heróico, um ato tanto para quem gosta de esportes, quanto para quem gosta de simplesmente documentários sobre resgate e mergulho e etc. Várias pessoas iriam se interessar por esse tipo de coisa, então eles decidiram, vamos fazer um documentário, vamos pegar câmeras profissionais, vai ser uma produção isso aqui. O documentário foi publicado em 2020 e se chama Dave Not Coming Back. Só foi publicado em 2020 porque, como vocês devem imaginar, o resgate não deu muito certo. Dave Not Coming Back significa Dave não vai voltar. O que foi que aconteceu então? No dia 8 de janeiro de 2005, uma barraca foi montada em frente à caverna. Toda a equipe estava animada, até os pais do Dion estavam lá para assistir, assim como policiais e advogados, né? Porque se alguma coisa der errado aqui, a gente ainda vai publicar esse documentário. Don, o parceiro do Dave, chamou outros mergulhadores confiáveis, toda a equipe, basicamente pessoas que eram especialistas naquilo ali, que já tinha trabalhado com esse tipo de coisa antes. Eles tinham também uma equipe médica para checar os sinais vitais dos mergulhadores antes e depois, obviamente, do mergulho. Dave e Don seriam os primeiros a descer e os últimos a sair da água. E como eu disse, seriam vários mergulhadores em uma fila até chegar a 270 metros. E eles iam se encontrando em diferentes pontos, entregando tanques de oxigênio uns para os outros e também passando o corpo até que o corpo alcançasse a superfície. Eles tinham câmeras acopladas, seus uniformes de mergulho, meios de comunicação para que tudo ficasse registrado para o documentário.
solitário. Dave, como eu já disse, iria até os 270 metros buscar o corpo. Dawn esperaria por ele a 240 metros. E o próximo mergulhador, uma dupla de mergulhadores, se eu não me engano, estaria a 210 metros de profundidade. Por aí vai, de 30 em 30, até chegar na superfície. Quando o corpo chegasse à superfície, ele seria amarrado a uma maca e levado direto pro necrotério. Eles começaram o mergulho e tudo parecia estar indo bem. Porém, a 220 metros de profundidade, o Dawn, parceiro do Dave, estava olhando para baixo e percebeu que o Dave não estava subindo com o corpo. Estava levando bem mais tempo que o esperado. O Dawn decidiu então descer mais alguns metros para ver se o Dave estava bem, se ele precisava de ajuda. Não foi algo que eles combinaram, ele não devia descer tanto, ele nunca tinha ido numa profundidade tão grande na vida, mas ele não conseguia ver o Dave. O Dave sumiu. O Dave não estava lá embaixo, não conseguia ver o corpo também em lugar nenhum. O Dave deveria ter uma lanterna também lá embaixo, mas a lanterna dele desligou, e então tudo indicava que algo deu errado e o Dave não ia subir. Simples assim, não tinha o que fazer. O Dawn também percebeu que um pedaço de seu equipamento estava quebrado e ele precisava subir. Com calma, porque ele precisava despressurizar. Então ele não tinha escolha. O Dawn começou a subir, mais ou menos 30 metros a cada 1 hora, esperando que em algum momento ele alcançasse a dupla de mergulhadores que estavam a 210 metros, esperando por ele. Esses dois mergulhadores, eles estavam esperando pelo corpo e por ele, e os dois perceberam que algo estava errado também, porque o Dawn não chegou naquele ponto no horário combinado. Eles esperaram mais 5 minutos e decidiram que era hora de desistir, era hora de subir e avisar o próximo que tinha alguma coisa errada. Eles também começaram a subida. Eles olharam para baixo só para ter certeza de que dava para ver as lanternas do Dawn e do Dave. Eles perceberam que só tinha uma lanterna acesa, então eles imaginaram que só tinha um mergulhador vivo lá embaixo. Eles ainda tinham a esperança de que podia estar tudo bem, só um deles teve problemas e por isso os dois se atrasaram. Mas normalmente quando alguma coisa dá errado, alguém morre. Infelizmente, mergulhos de águas profundas são uma coisa muito perigosa, simples assim. Então, eles subiram e foram avisaram os próximos até que o último, lá em cima, chegou à superfície e avisou o pessoal, olha, deu alguma coisa errada com o Dave, o corpo não tá subindo, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas tem alguma coisa errada. Foi aí que um dos mergulhadores, um que já estava ali pra isso, pro caso de alguém se machucar, ele já tava lá como reserva, decidiu descer até os 200 metros no máximo, esse era o máximo dele, mas ele ia ver alguém, alcançar alguém lá embaixo, até encontrar o Dawn ou o Dave. Como eu disse, o pessoal lá em cima ainda não sabia quem é que tava com problema lá embaixo, mas eles sabiam que teve um atraso, então esse cara tava ali pra isso. O nome dele era Steven. Ele desceu até 100 metros de profundidade e logo encontrou o Dawn. Ou seja, eles já estavam aí na 5ª ou 6ª hora de operação, né? Porque o Dawn já tinha subido até os 100 metros de profundidade. O Steven pôde perceber qual era o problema com o equipamento. Ele entendeu que o Dave não ia voltar. Isso era suficiente, né? Ele falou pro Dawn ficar lá embaixo, deu mais oxigênio pra ele e começou a sua subida. Pelo que eu entendi, quando você não chega tão longe, você pode passar menos tempo subindo. Quanto mais profundo você vai, mais tempo leva para subir. Pelo que eu entendi, se você chegou ali aos 100 metros, você pode passar menos tempo em cada ponto para ir subindo até a superfície. Então, quando o Steven chegou lá em cima, ele contou para todo mundo o que estava acontecendo e agora todo mundo tinha certeza que o corpo não ia voltar e o Dave também não ia voltar. O Dawn ainda tinha chance de sobreviver, então a missão aqui era resgatar o Dawn em segurança. Ele estava subindo aos poucos, ele estava conseguindo respirar, mas nunca se sabe. Um pedacinho do equipamento dele estava dando defeito e isso era suficiente para todo mundo começar a entrar em pânico. Mais ou menos na 8ª hora de operação, Dawn chegou aos 46 metros de profundidade. Ele encontrou 2 novos tanques de oxigênio e esses 2 novos tanques estavam presos na corda. Um era para ele e o outro era para o Dave. Mesmo sabendo que o Dave provavelmente estava morto, provavelmente não ia voltar, ele deixou um tanque lá pro Dave. Nas últimas horas de subida, o Dawn estava passando muito mal. Ele vomitou, ele desmaiou. Ainda bem que ele tinha outros mergulhadores esperando por ele. A 40 metros de profundidade ele encontrou novos mergulhadores que estavam lá ficando de olho nele, basicamente, porque era tudo que eles podiam fazer. Eles não podiam ficar mexendo nele, só ia piorar a situação. Ele demorou ainda mais tempo
para subir, porque a pressão do seu corpo estava uma bagunça. Eles tiveram, inclusive, que colocar ele mais para baixo de novo, para a pressão do seu corpo voltar ao normal, porque se ele subisse muito rápido, seria pior ainda na sua situação. Outros mergulhadores perceberam que com certeza o Dave já tinha algum dano no labirinto, porque ele estava tonto, ele estava enjoado, ele já tinha desmaiado algumas vezes. Então, finalmente, depois de mais ou menos 14 horas embaixo d'água, o Don alcançou a superfície e ele estava inconsciente. A maca que seria usada para carregar o corpo do Dion foi usada para levar o Don até uma ambulância e ele foi pro hospital. Ele sobreviveu, mas com sequelas bem intensas, principalmente nos primeiros 6 meses depois da sua recuperação. Ele teve problemas bem intensos dentro dos ouvidos, problemas de direção, equilíbrio, tontura, vertigem. Até hoje ele tem sérios problemas de vertigem, mas ele pôde se recuperar e voltou a dar aulas de mergulho. Essa sempre foi a profissão dele. E ele voltou a dar aulas, mas ele não vai mais tão fundo quanto ele foi naquele dia. Depois de algumas tentativas, 5 dias depois, o equipamento que o Dave estava usando pôde ser recuperado. Então eles estavam descendo até mais ou menos 200 metros, vendo se podiam recuperar cordas, tanques de oxigênio. Eles estavam basicamente limpando a água quando encontraram uma corda aleatória flutuando um pouquinho longe da corda que eles usavam como guia dentro da caverna. Então eles decidiram puxar essa corda para ver se tinha um equipamento lá embaixo. Basicamente, como eu disse, eles estavam limpando a água, então vamos tirar essa corda aqui, porque é poluição na água, né? Eles foram puxando essa corda e subindo aos poucos, até que descobriram que amarrados a essa corda estavam não só o corpo do Dion, mas também o corpo do Dave. Acredita-se que o Dave faleceu enrolado na corda que ele estava usando para puxar o corpo do Dion. Quando o corpo foi movido e ensacado, ele começou a liberar gases. É um dos perigos de você mexer com um corpo que ninguém mexe há muito tempo. Corpos liberam gases. E quando o Dave mexeu no corpo do Dion, ele começou a liberar gases e boiar. Literalmente, o corpo estava subindo e o Dave precisava deixar o corpo subir. Ele não podia ir junto por causa da pressão da água, mas foi tudo muito rápido e a câmera capturou todos esses momentos. Ele ficou enrolado na corda. Ele acabou subindo junto com o corpo e antes mesmo da pressão ficar muito alta, ele entrou em pânico. E a sua respiração ficou muito rápida. O respirador não deu conta da sua respiração. Então o Dave acabou inalando gás carbônico no lugar do oxigênio do respirador. Depois de inalar esse gás carbônico, ele desmaiou. Enrolado na corda, ele subiu junto com o corpo do Dion, distante da corda, por isso nenhum dos outros mergulhadores o viu. Sua lanterna desligou e a pressão da água terminou o serviço, basicamente. Ele já estava desmaiado por causa do excesso de gás carbônico. A diferença na pressão da água, ele faleceu. Então foi possível sim recuperar os 2 corpos. O vídeo da câmera que estava acoplada ao Dave no momento que ele morreu gerou bastante polêmica. Muita gente queria assistir, muita gente queria ver o cara morrendo embaixo d'água. Gente, você já tem uma causa da morte, todos os detalhes do que aconteceu. Por que vocês precisam ver o cara morrendo embaixo d'água? Vamos se acalmar. Mas muita gente queria publicar esse vídeo, mas é claro, a família não queria publicar. E no fim eles publicaram com uma dublagem por cima, só pra ninguém ouvir realmente os gritos de medo do Dave. Pra quê? Pra que o povo quer isso? Mas gente, essa é a história de hoje. Outra coisa que eles disseram aparentemente em entrevistas, né, foi que eles estavam querendo desafiar a capacidade do ser humano e ver se era possível e etc. E tipo, perigoso, é muito perigoso, simples assim. Bom, essa é a história de hoje, pessoal. Me digam o que é que vocês acham, quais são as suas opiniões. Vocês já mergulharam em águas profundas antes? Você gosta desse tipo de coisa? Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o like, deixar o comentário e por se inscrever no canal, porque eu sei que você já se inscreveu lá no início do vídeo, quando eu pedi. Se você quiser também ajudar com a monetização, você pode mandar um Pix, você pode mandar um valeu, ou então você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, Paola, Isabela Monteiro e Sonic Exlude por serem membros do canal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!